pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito do calor e de alguns materiais. Nós já sabemos que o calor ele é transferido de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, nunca ao contrário. Ou seja, quando eu tenho um material que está quente, a tendência é desse material transferir o seu calor para um material que está frio, ok? Lembrando disso, nós temos alguns materiais que são bons condutores de calor e outros que são maus condutores de calor. Os materiais que são bons condutores de calor geralmente são os metais, como o ferro, o alumínio, o níquel, o cobre. São metais considerados bons condutores de calor, ou seja, eles conseguem transferir o calor com facilidade e também eles conseguem receber esse calor com facilidade. Nós temos também os materiais que são maus condutores de calor, ou seja, são aqueles materiais que têm dificuldade tanto para doar como para receber calor. Como exemplo, nós podemos citar a madeira, o plástico, entre tantos outros, inclusive o tecido. Mas como nós podemos identificar um bom ou um mau condutor de calor? Olha só, aqui eu tenho um copo de metal, ele é um copo de alumínio. Ele é um bom condutor de calor. Geralmente, como a temperatura do meu corpo é uma temperatura maior que a do ambiente, eu sinto esse copo frio. Em geral, os materiais que quando nós tocamos nós sentimos essa sensação de frio, eles são bons condutores de calor. Agora, quando eu toco num material como essa chapa de madeira, eu não tenho a sensação de frio. Significa que ele é um mau condutor de calor. Você sabe por que nós usamos as roupas de tecido? Porque o tecido é um mau condutor de calor. Por exemplo, no inverno, quando você pega aquele moletom e aí você coloca a sua mão dentro e você fala, nossa, que quentinho, você não tem uma sensação de frio. Isso significa que o tecido é um mau condutor de calor. Quando você vestir essa roupa, o calor do seu corpo não vai ser perdido para o ambiente porque a roupa está protegendo você. Não significa que você vai receber o frio do ambiente, mas que você não vai perder o calor do seu corpo. Assim como existem os materiais bons e maus condutores de calor, existem também aqueles materiais que são bons e maus condutores de eletricidade. A energia que chega aí na sua casa, ela chega através de cabos, né? E esses cabos eles são de metais. E se você perceber, você vai ver que em torno desses cabos há um material plástico. Por quê? Por exemplo, esse fio ele é utilizado para fins elétricos. Ele está desencapado, eu só enxergo o metal. Esse aqui é o cobre, o fio de cobre. Quando nós precisamos fazer algum reparo para emendar algum fio na nossa casa, por exemplo, nós utilizamos uma fita chamada de fita isolante. Ela tem esse nome justamente porque ela tem um material plástico que isola a eletricidade, não permitindo com que essa eletricidade passe para o nosso corpo, por exemplo. Olha só, aqui nós temos um material que geralmente nós utilizamos para manusear os fios elétricos. Esse material, ele é de metal, é um alicate, justamente porque ele tem que ser afiado para fazer a manipulação dos fios, mas nós percebemos que em torno desse metal há um material plástico, porque esse metal pode conduzir a eletricidade do cabo para o alicate e do alicate para nosso corpo e nós podemos levar um choque. É por esse motivo que esses materiais, essas ferramentas, têm um cabo plástico fazendo o seu isolamento. Você já deve ter visto sua mãe preparando alimentos aí na sua casa, certo? Você viu que ela deve utilizar diferentes tipos de colheres, por exemplo.
Na sua cozinha, com certeza, existem colheres de plástico, colheres de metal, colheres de madeira, por exemplo. São colheres que são utilizadas para preparar os nossos alimentos. Mas você já se perguntou o porquê essas colheres são feitas de diferentes materiais? Vamos agora fazer um experimento. Vamos reproduzir um experimento que está no seu material, na sua apostila. Para o experimento, nós vamos utilizar uma bacia, um recipiente plástico. Nós vamos utilizar uma colher de madeira, nós vamos utilizar uma colher de plástico e nós vamos utilizar também uma colher de metal. E para perceber se esses materiais são bons ou maus condutores de calor, para provarmos isso, nós vamos utilizar na ponta de cada colher um pedaço de manteiga. A manteiga é uma gordura de origem animal que derrete facilmente com qualquer mudança na temperatura. E aí nós vamos colocar as 3 colheres aqui dentro desse recipiente. E vamos colocar água quente, ok? E aí vamos colocar a manteiga na ponta dessas colheres. Vamos ver o que acontece? Eu transferi mais ou menos a mesma quantidade de manteiga para as 3 colheres. Agora eu vou colocar elas um pouquinho no refrigerador para a manteiga ficar bem gelada e todas tenham a mesma consistência. Agora irei adicionar a água quente no recipiente. Se você for fazer esse experimento na sua casa, peça a ajuda de um adulto. Pronto, agora vamos colocar as colheres. Agora temos que esperar um pouquinho. Um minuto depois, nós percebemos que aqui na colher de plástico a manteiga ainda está sólida, na colher de madeira também, mas perceba que na colher de metal ela já está derretendo. Você consegue perceber e acompanhar o derretimento da manteiga. Por que é que isso está acontecendo? Lembrem-se, o metal é um bom condutor de calor. A madeira e o plástico não são bons condutores. Então, nós colocamos a água quente no recipiente, está a uma alta temperatura, e o calor é transferido de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura, nesse caso da água para as colheres. E como o metal é um bom condutor de calor, a água está repassando esse calor para a colher com rapidez, fazendo com que o metal esquente, aumente sua temperatura e a manteiga seja derretida. Isso explica porque em nossas casas geralmente utilizamos colheres de madeira ou de plástico para cozinhar os alimentos. Assim, o calor da panela e do alimento não é transferido para a colher e nós não queimamos as nossas mãos.